A polícia já tem as respostas para o crime que chocou o país. Conforme o jornalismo da Record TV Minas antecipou ontem, no balanço geral, com exclusividade, o homem que matou a menina Bárbara é o mesmo que foi flagrado em várias imagens ao lado da garota na rua e que se matou depois da repercussão da história. E esse não teria sido o único crime dele contra uma criança. Vamos lá. Para a polícia, não há dúvidas. Bárbara Vitória, de 10 anos, foi assassinada pelo sucateiro Paulo Sérgio, de 49 anos, no dia 31 de julho deste ano. Concluído o exame de DNA, que nós solicitamos com base em materiais colhidos no corpo da vítima. Esse material, parte desse material, não foi todo, né? Coincidiu com o perfil genético do Paulo que ele havia fornecido logo depois do crime. Bárbara foi morta por asfixia. A menina ainda sofreu violência sexual. Ela desapareceu no dia 31 de julho depois de comprar pão em uma padaria no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova. O mapa mostra o trajeto feito pela menina. A distância da casa dela à padaria, 250 metros, seria percorrida em menos de 5 minutos. Bárbara, no entanto, nunca chegou em casa. As imagens mostram o momento em que a criança deixa o comércio. Ela segue para uma direção diferente da casa onde morava com os pais. A polícia acredita que ela tenha sido abordada antes de chegar à padaria. A princípio se encontraram por acaso e ele aproveitou a oportunidade. O que nós ainda não sabemos é se esse convencimento, né, como e quando ele convenceu ela, pode ter acontecido em um momento anterior. Porque quando eles se encontram, no dia do desaparecimento, foi muito rápido, questão de segundos. Então eu acredito que pode ter algum encontro, ainda que distante dos pais, dos vizinhos, que ninguém tenha visto, em que ele a convenceu. As câmeras mostram outros momentos de Bárbara junto do suspeito. Nesta esquina, ela está acompanhada por Paulo Sérgio. Ele continua caminhando enquanto a menina fica parada para esperar por ele. Às 5h53 da tarde, ele retorna e volta a ser acompanhado pela criança. Depois de 2 minutos, às 5h55, eles aparecem juntos novamente. O criminoso vai para um lado da rua e faz sinal para a Bárbara se afastar e ir para outra calçada. A imagem última que aparece a Bárbara é em uma encruzilhada em que ela pega a rua da direita e o Paulo pega a rua da esquerda. E parou aí. A imagem que nós tínhamos na segunda-feira para nesse momento. Certo? Quando nós conseguimos a integralidade dessas imagens, nós podemos ver que o Paulo caminha alguns metros e retorna, virando naquela rua para onde a Bárbara foi. Um outro vídeo mostra o homem empurrando um carrinho de mão. A polícia acredita que ele tenha sido usado para levar o corpo de Bárbara até o lote aonde foi deixado. No momento que o corpo foi encontrado, ela ainda tinha uma corda amarrada no pescoço e uma outra corda presa ao corpo, que nós ainda vamos apurar melhor, mas nós supomos que seja para mantê-la na posição fetal para facilitar o transporte dela até o local onde ela foi encontrada. A investigação concluiu que entre o desaparecimento da menina e a morte de Bárbara passaram-se cerca de 4 horas. Ela desapareceu depois das 17h30 e, a princípio, né, a gente tem que confirmar essas informações, o corpo dela teria sido colocado naquele local por volta das 21h30, 9h30 da noite. O criminoso foi detido pela polícia logo após o sumiço de Bárbara. Primeiro, ele alegou sequer conhecer a menina. Questionado, voltou atrás, mas disse não ter feito nada a ela. Uma sacola de pães, igual a que Bárbara levaria para casa, foi encontrada com ele. A polícia informou que o pacote não era o mesmo carregado pela criança e que a prisão do suspeito não ocorreu naquele mesmo dia por falta de provas. Existem 2 modalidades de prisão: ou mandado de prisão ou flagrante delito. E ele não se enquadra em nenhuma dessas 2 hipóteses. Não existia mandado e não foi situação de flagrante.
O então suspeito voltou voluntariamente ao Instituto de Criminalística e cedeu material genético para a investigação, mas foi solto pela segunda vez. Na tarde de quarta-feira, dia 3, mesmo dia do enterro da menina, ele foi encontrado sem vida, enforcado, em um cômodo da casa da tia, no bairro Cachoeirinha, região nordeste de BH. O assassino de Bárbara Vitória esteve na casa dela 2 dias antes de cometer o crime. De acordo com a mãe da menina, ele foi ao local para realizar um serviço elétrico. Ainda segundo a mulher, o criminoso não ficou sozinho com a criança, nem falou com ela naquele dia. E este pode não ter sido o único crime de Paulo Sérgio contra uma criança. Segundo a polícia, ele é suspeito de matar uma menina em Santa Luzia, na Grande BH, há 10 anos. Na época, ele morava na cidade e a dinâmica do crime foi praticamente a mesma do assassinato de Bárbara. Em 2012, a vítima foi Bianca dos Santos Faria, de 11 anos. A menina também desapareceu depois de ir à padaria. O corpo dela foi localizado 3 dias depois, numa mata perto da casa onde morava. Bianca foi estuprada e estrangulada. Foi o padrasto da menina quem encontrou o corpo. Não tive resposta de ninguém, nem da polícia eu tive resposta se tinha achado, se tinha pegado o camarada, ou quem foi que fez. Agora que está essa especulação, né, de que foi esse rapaz que deve ter tido matado ela. O que chama a atenção é que a avó de Bianca reconheceu Paulo Sérgio ao vê-lo na televisão. O mesmo homem que esteve aqui em casa, na época que a Bianca estava viva, e o mesmo homem que matou a Bárbara, com o mesmo processo, eu fiquei besta, sabe? No bairro Mantiqueira, onde Bárbara desapareceu no último dia 31, o clima ainda é de tensão. Márcia mora na mesma rua em que o assassino vivia. Mãe de 7 filhos e com 4 netos, ela conta que vive com muito medo depois de tudo o que aconteceu com Bárbara. Eu sou mãe, sou vó, né? Muitas crianças indo sozinha para a escola, voltando sozinha da escola. A gente não tem noção de onde está o perigo, se está perto, se está longe. Eu estou assim, perplexa.